chegando, não chegando. Vou começar, tá bom? Vamos começar orando? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar esse dia, Senhor, na tua presença, declarando que dependemos de ti, agradecemos pela sua misericórdia que se renova no dia de hoje, Senhor. Eu não sei o que cada um aqui passou nessa última noite, Senhor, mas a tua palavra nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós já queremos nos conectar com essa alegria, alegria de estar vivas, Senhor, alegria do teu amor que nos constrange, alegria da tua presença, alegria do ar que respiramos, Senhor, alegria pelo dia, pela oportunidade de viver o dia de hoje, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar a sondar os nossos corações, ver se há em nós algum caminho mau, a raiva, o medo, o ódio, a falta de perdão, a angústia, a ansiedade, maldade, Pai, tudo que não está congruente com a identidade de filhas amadas, queridas, íntegras, justas, cheias de graça, Senhor. Tudo que nos separa de Ti, Senhor, nós declaramos que cai por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um novo coração, um coração amoroso, um coração pacificador, um coração grato, Pai. E que possamos fazer desse dia o melhor dia da nossa vida até então, Senhor. Agradecemos pelo teu favor, pela tua misericórdia, que o Senhor possa usar os meus lábios, Senhor, para falar de ti. Que não seja de mim, mas que seja o teu Santo Espírito para trazer a direção para este dia, Pai. Te agradecemos, engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Cuidado com a ofensa, hein, meninas? Vamos embora. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritada com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se de duas vezes. A gente está nesse rumo de limpeza, né, do orgulho. E essa parte fala sobre a ofensa. Nesse momento, Saul, ele se sentiu humilhado. Como assim? Eu matei milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ele se sentiu humilhado, ele se sentiu menosprezado, ele se sentiu menos que Davi. E o que que aconteceu? Ele ficou irritado, ele se sentiu ofendido pela música. E mesmo Davi indo lá e tocando a harpa, e toda vez que o Saul estava angustiado, né, estava com algum problema, Davi tocava a harpa para que o coração dele voltasse a ficar bem. Só que ele estava tão cheio de raiva, tão cheio de ira, tão cheio de ofensa, que um espírito maligno se apoderou dele a ponto dele pegar uma arma e tentar matar Davi duas vezes, pelo simples motivo da cantoria das mulheres. Ana, o que isso tem a ver comigo? A gente tem buscado sempre limpar, né? Olhar para a gente, todos os nossos exercícios de uns tempos para cá, a gente tem falado sobre orgulho e como que eu faço para limpar. Eu preciso perceber que isso está dentro de mim. Talvez você olhe para você hoje e fale, eu, sei lá, acho que eu não me sinto ofendida. Todo, em, todas as pessoas, em algum momento, passou por alguma ofensa, passou por alguma humilhação. E isso fica encravado dentro do nosso coração. E é muito louco. E quando acontece alguma coisa dessa maneira,
o gatilho vem de novo. Você se sente desse mesmo jeito. Vou falar de mim, né? Esses dias eu levantei a mão e me propus a dar a fazer uma coisa. E aí as pessoas falaram: não, acho que você não está preparada para isso. Aquele momento veio o meu gatilho de rejeição, o meu gatilho de quando a minha mãe eu ia fazer alguma coisa, ela falava: menina, você não sabe fazer isso. E eu me sentia humilhada, despreparada, não validada. E isso é muito louco, porque por mais que a gente vai limpando as nossas feiuras, por mais que a gente vai percebendo e vai escrevendo, se vir de novo o mesmo gatilho, vai vir o mesmo resultado. Então, o processo de autoconhecimento e de limpeza, ele é eterno, gente. Acho que foi ontem que a Thalita estava falando sobre a questão de achar que já estava limpa e, na verdade, não estava nada limpa, ainda tinha um monte de orgulho dentro dela. As situações, elas vêm vindo para a gente ter clareza com relação a isso. Então, pensa aí na sua vida. O exercício de hoje é você pensar na sua vida. Quais foram as vezes que você se sentiu humilhado? Quais são as vezes que você se sentiu menosprezado? Quais são as vezes que você se sentiu rejeitado? Porque são esses sentimentos que faz levantar o muro do orgulho, o da ofensa. Nunca mais vou passar por isso. Por quê? Porque você se sentiu humilhado e aí você fez um acordo que nunca mais você vai passar por isso. Então você não deixa mais nem te acessar direito. Então, fui injustiçado. Tem gente que vive com sentimento de injustiça. Nos processos de coach, vira e mexe. As pessoas falam, não, mas isso não é justo. Então, quem disse que o mundo é justo? Mas o que você vai fazer com isso? Você vai carregar esse sentimento de injustiça o resto da sua vida, reclamando, murmurando, se fazendo de vítima sofredora? Ou você vai olhar para esse momento, vai perceber o que você pode aprender ali e vai caminhar para frente, não carregando mais a falta de perdão? Quando você se sente ofendido por alguém, nesse caso, Saul se sentiu ofendido. E a Camila fala, né, que no processo dela com Paulo, e todos nós somos assim, ela, o vício emocional dela da crítica, ela foi tanto criticada na infância, e eu me vejo muito nesse lugar, porque minha mãe me criticava muito também, que ela arrumou o Paulo, que gostava de criticar, para ela poder ter o mesmo sentimento de ser criticada, de ser rejeitada. Só que ela colocava o mural do orgulho, o muro do orgulho e falava: não, isso daí é vício do Paulo, o Paulo que é viciado em criticar. Eu não me ofendo com nada. Eu não me importo. Olha que mulher maravilhosa que eu sou. Olha que mãe esplêndida que eu sou. Mas, na verdade, quando ela foi mergulhar nesse processo de autoconhecimento, ela percebeu que todas as vezes que ela era criticada, vinha o mesmo sentimento de rejeição, de injustiça, de não aceitação. Eu costumo falar, né? Meu perfil comportamental é C, e o C é um perfil comportamental bem crítico. Mas ele também, além de ser crítico com o outro, ele é muito mais crítico com ele. Ele é muito mais perfeccionista consigo mesmo. E ele se culpa muito quando ele erra, porque não gosta de errar. Então a minha mãe me criticava. Depois que eu fiquei adulta, e minha mãe não cuidou de mim, né? Quem cuidava de mim era a minha avó. Aí uma vez as minhas filhas saíram da escola e foram direto para casa da minha mãe. E quando a minha mãe abriu a lancheira delas, a Maria não tinha comido a maçã e tinha largado a maçã dentro da lancheira. E aí a maçã já estava podre. E a minha mãe veio falar comigo. Você não cuida da lancheira das meninas? Mulher, isso me deu uma ira, mas uma ira que eu queria matar a minha mãe. Por quê? Olha o veneno que saiu da minha boca. Eu arrumo a lancheira das minhas filhas todos os dias. Mas e você que nunca arrumou a minha?
Por quê? Olha o orgulho. Vê o orgulho? Eu sou melhor do que você. Você nem cuidou de mim, eu ainda cuido delas. O que que você está reclamando? Olha a quantidade de veneno. É como se essa minha fala fosse justamente essa lança que Saul estava dando em Davi. Porque foi isso que eu fiz com a minha mãe. Por quê? Porque como eu sou uma pessoa crítica e eu não gosto de errar, é como se eu tivesse errado e minha mãe tivesse colocado o dedo dentro da ferida. Então, todas as vezes que ela me criticava, o que que eu fazia? Feria ela com a minha boca, feria ela com as minhas palavras, acusava ela de tudo que ela não fez. E isso é o quê? Vício emocional. Vício emocional dela de ser criticada, porque a minha avó também criticava muito a minha mãe. E vício emocional meu de dava o gatilho. Eu recebia crítica, eu já vomitava como se fosse essa lança que Saul estava dando em Davi. Então, quais são os momentos que você tem o gatilho? Será que é no momento que você se sente injusto? Será que é no momento onde você é criticado? Será que é no momento onde você passou uma vergonha muito grande? E você ainda se sente envergonhado e ainda continua se colocando em situações para viver o mesmo sentimento, porque vício emocional. Vício emocional é tipo assim, isso me soltava cortisol, me soltava raiva, né? Então, vício emocional, eu quero viver aquela mesma emoção que eu vivi na minha infância. Eu fui rejeitada, né? Não tive pai, minha mãe não me deixou, então eu fui rejeitada. Que tipo de marido e namorado que eu arrumava? Marido e namorado que me rejeitavam. Então, é olhar para esse tipo de emoção. Qual que é a emoção que sempre se repete? Qual o sentimento que sempre se repete? Sentimento de insatisfação, sentimento de inveja, sentimento de injustiça, sentimento de, puxa, eu estou sendo criticada? Isso ainda é manifestação de orgulho, ainda é manifestação de vício emocional. Ana, como que Ana, fala, amor? bom dia, tudo bem? Tem um livro que fala sobre isso, A Isca de Satanás. Eu comecei a ler, mas não terminei ainda. E ele fala sobre a ofensa que entra no nosso coração, o que acarreta e como a gente joga isso nas pessoas, né? Como começa o nosso comportamento, a gente a tratar mal, o que acontece por dentro da gente. E é justamente assim que tudo começa a ficar ruim. É muito bom esse livro. É Muito John Bevere. show de bola. Boa dica aí. Quem se percebe, né, muito nessa linha de se sentir ofendido, se sentir injustiçado, busque conhecimento, porque quanto mais você buscar conhecimento nessa área, mais clareza você vai ter de como isso está sendo manifestado em você. E como eu faço para mudar? Sempre na clareza. O processo sempre é: primeiro, eu trago luz na minha sombra. Percebo que eu manifesto, percebo que às vezes eu fico com inveja, percebo que às vezes eu fico me sentindo insatisfeita, percebo que às vezes eu me sinto injustiçada. Aí eu trago luz. Quando eu trago luz, eu tenho consciência. Aí eu aplico a autorresponsabilidade. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar o resto da vida não sem perdoar? Eu vou ficar o resto da vida carregando isso para mim? Então hoje, quando a minha mãe me critica, eu olho, tá bom, mãe, vou ver se eu melhoro, tá? Tem hora, fico com, às vezes não tem sentido, às vezes não tem sentido, mas vai adiantar eu alimentar o vício? É Não porque vai às ser legal. vezes ela nem sabe que tá fazendo isso, né, Ana? Não sabe, Ela É é isso que eu exatamente. ia falar. inconsciente, é. É questão de. Peraí, filha, rapidinho. A minha filha tá aqui, ó, querendo aparecer a todo momento, tá? Por que que eu não posso aparecer? Ela tá ouvindo com a gente. Mas eu fico pensando nisso também. A minha mãe também foi muito assim na minha criação, sabe? E aí hoje eu percebo que ela não percebe o que ela fala. Ela só foi criada dessa forma e seguiu dessa forma e pronto, sabe? E aí Uhum. hoje eu também já passei por muitas coisas assim, né? E já critiquei muito minha mãe, enfim. E aí hoje eu vejo assim, é difícil você chegar, eu ainda não consigo chegar nesse momento de tipo
Tá bom, ela não sabe o que tá falando, vamos deixar pra lá e ok, sabe? A sabedoria é difícil, né? Você ter essa sabedoria pra. Ainda mais a sua mãe, né? Que é onde mais pega a ferida, né? É desafiador, é bem desafiador, mas é, é o que eu falei. Trouxe clareza, entendi que isso é um vício emocional dela. O que que eu vou fazer com isso? Vou alimentar o vício ou vou praticar, o amor? Vou amar, porque é o que você falou. Ela só tá dando aquilo que ela tem, ela teve. Ela teve muita crítica da minha avó. Então ela me critica muito. E se você parar para pensar, por exemplo, se ela for uma conforme, e hoje eu entendo muito isso porque eu sou uma conforme, o ato da crítica é um ato de amor. Como assim, Ana? O conforme ele tem medo de errar. Então ele vai fazer tudo para fazer certo. E quando ele vem e te aponta um erro ou uma crítica, alguma coisa assim, é para você não errar. Então é um ato de amor, ele está te poupando. Então quando você começa a entender sobre o perfil comportamental, sobre você, sobre quais são esses bloqueios, você começa a conseguir colocar as caixinhas no lugar certo. Então, teve um dia que foi um evento, o Mulherão, acho que é a segunda edição do Mulherão que eu fui fazer. Eu fui lá, minha mãe veio dormir aqui. Esse dia, olha, eu falei, realmente eu tô mudada. Minha mãe veio aqui, aí eu acordei cedo, a maquiadora me maquiou, arrumou meu cabelo, vesti toda a roupa. Na hora que eu tava saindo, minha mãe falou assim: Aonde você vai com essa roupa ridícula? Cara, se fosse a Ana de antes, tinha rolado um forobodó que o prédio inteiro ia ouvir às 7 horas da manhã. A única coisa que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, me erra. E saí e nem fiquei pensando sobre isso. Então, assim, é muito mais sobre ela. E aí eu penso muito, a minha avó criticava muito minha mãe e me validava muito. Então, era o jeito que ela tinha também para aparecer, para se validar. Então, você começa a perceber. Então, eu tenho clareza do gatilho da minha mãe, que ela gera em mim. O que que eu vou fazer a partir daí? Autorresponsabilidade. E decisão. Eu não vou alimentar mais o vício dela. Então, o exercício de hoje é justamente a gente olhar para a gente e, e olhar quais são os momentos que me dá gatilho, quais são as situações, o que que acontece, quais são as falas. É quando eu sou criticada, é quando tem gente que tem gatilho quando o outro é injustiçado. Ele passou a vida inteira defendendo irmãos, defendendo a mãe, às vezes porque o pai batia. Então, quando ele vê alguém sendo injustiçado, ele se levanta e quer resolver o mundo e quebra o pau com todo mundo. O que que é isso? Gatilho. Fora da função. Ele está na função de realmente. A função é dele? Fazer justiça com as próprias mãos? Fazer justiça, no caso de Saul, ele foi fazer com as próprias mãos, querendo encravar aqui a lança em Davi. Mas hoje a gente não usa uma lança, a não ser que a pessoa esteja muito louca e queira matar alguém. Mas normalmente, como que a gente machuca as pessoas? Como a gente lança? Através da palavra. Quais são as palavras às vezes que a gente fala? Então, se perceber ali quando que eu tô gatilhada, quando que aparece que eu tenho esse desejo de jogar essa lança, de vomitar essas palavras, de manifestar esse vício emocional. No caso da Camila, o vício emocional de se fazer de boazinha, sendo que ela tinha as pipas dela para resolver. E todo mundo tem. E, gente, vai ter daqui até Jesus voltar. Porque se a gente já tivesse totalmente limpo, ele já tinha levado a gente embora, né? Então, o exercício de hoje é justamente perceber isso. Aonde eu me sinto ofendida? Eu me sinto ofendida no meu casamento, eu me sinto ofendida às vezes no meu trabalho, eu me sinto traída, eu me sinto justiçada. E aí, quando bate essas coisas, eu vomito e tenho essa manifestação, esse comportamento de também machucar o outro, né? Então, a tarefa de hoje é justamente essa: perceber para ressignificar. Cuidado com a Ana, cabeça. Fala. eu estava assistindo uma palestra outro dia do Augusto Cury. Eu não sei se eu vou conseguir me lembrar exatamente, assim, para explicar perfeitinho. Mas ele estava falando que a gente tem 5 segundos para interpretar e assimilar a forma que a gente vai receber uma informação.
Então, se for algo que nos magoa ou que a gente não gosta, que causa gatilhos, a gente tem 5 segundos para decidir, o nosso inconsciente, se a gente aceita aquilo como uma ofensa, como algo ruim ou não. E a partir do momento que a gente aceita, naqueles 5 segundos, e aquilo vai para o nosso coração e fica, pode durar a vida inteira, que são as nossas mágoas, as nossas ofensas aí que a gente carrega para a vida toda. E quanto mais tempo ela ficar, quanto mais tempo você demorar para entender aquilo, para tentar mudar aquilo, essa repetição, pior. E pode, de fato, durar a vida toda. Mas olha só como é rápido, 5 segundos que você tem ali para decidir como você vai receber a palavra do que alguém falou para você. Uau! A nossa Por isso mente é brilhante, assim, né, muito louca. é ação e reação, né? Para que reação que você vai ter. Por isso que a prática do Mindfulness ela é muito poderosa. Porque o Mindfulness, ele faz você ter um espaço, ele amplifica esse espaço do seu natural de 5 segundos, né? Quando você está com a atenção plena. Então, se acontece alguma coisa, você tem 5 segundos, mas se você não está com a atenção plena naquele momento, você vai de qualquer maneira. Quando você começa a praticar a prática do mindfulness, o exercício, do mesmo jeito que eu faço o meu músculo ficar durinho, eu tenho que ficar fazendo exercício assim com o braço. Para a mente ficar mais centrada no momento presente. E se eu estou no momento presente, eu consigo lidar melhor com esses 5 segundos, é justamente praticar o mindfulness ou meditação. Ai, Ana, mas meditação é um saco, porque eu fecho os meus olhos, começo a sentir a respiração, daqui a pouco eu estou pensando, não sei o que, eu não consigo. O exercício da meditação é justamente esse: é você fechar os seus olhos, você respira fundo, você começa a perceber sua respiração. Daqui a pouco você está pensando no gato, no papagaio, no periquito. Aí você fala: opa, pensei no gato, papagaio e periquito. Volta para a respiração. O movimento da meditação que vai fazer o seu músculo ficar forte é justamente esse perceber que você está pensando em outro lugar e trazer para o momento presente. Aí você continua aqui, daqui a pouco você está pensando na conta que você tem que pagar. Opa, percebi de novo e volto para o momento presente. E as pessoas acham que isso, eu não consigo fazer meditação. Não é, o exercício é justamente esse. Porque cada vez que você percebe que você está pensando em outra coisa, você está percebendo o seu pensamento. E você tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Você não é os seus pensamentos. Então, o Mindfulness te ajuda nessa questão de você conseguir tomar decisões melhores, mais assertivas, nos momentos de estresse, sabendo que são só esses 5 minutos, você consegue prestar atenção no momento presente. Fez sentido, meus amores? Muito. Então, Muito. lição de casa: quais são as ofensas, quais são os gatilhos, e, e depois trazer clareza com relação a isso, tá bom? Vamos orar então? Bom Vamos ler dia, aqui. meninas. Bom dia, luz do dia, bom dia, bela patera, minha linda. Ontem esteve comigo no meu podcast, foi muito gostoso. Vamos lá, um, dois, três. Um, dois, três. Eu oro agora ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai de toda a eternidade. Só tu és Deus, só tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam tua glória, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia de vida e por ter acesso à tua palavra que cura e que salva. Eu te peço hoje entendimento e discernimento sobre minhas emoções. Arranca do meu coração, Senhor, todas as raízes de amargura que existem, que toda ofensa que eu guardo no meu coração, de modo consciente ou inconsciente, seja agora eliminada, em nome de Jesus. Eu decido, Pai, ter um coração cheio de amor, que meu olhar para todas as pessoas seja de misericórdia, amor e não de julgamento, rancor ou ofensa. Que meus olhos sejam bons e que toda a minha vida tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que não existe em mim mais falta de perdão e que por isso eu sou livre para ser feliz e viver a vida que Cristo me ensinou a viver. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Vou deixar um pouquinho agora para vocês lerem, orarem individualmente.
Amém? Amém. Enquanto eu estava orando, eu estava pensando em outra coisa, que a gente fala do que o nosso coração está cheio, né? Como diz a palavra. E se a gente tem tantas ofensas, a gente ofende outras pessoas. E aí pode ser o caso da sua mãe, da minha mãe, da mãe da outra moça que falou, de tantas mães por aí, né, que a gente sempre vê esse problema de mãe e filha, e até no trabalho. Então eu acho que a palavra é tão verdadeira que faz sentido que acontece por isso também. Tem uma coisa que a gente fala é que a boca, o ferido fere, o curado cura. Eu não consigo, curar se eu não sou curada. Hum. Então, a minha avó era empregada doméstica, eu lembro muito disso, sabe? Todas as vezes, como ela era empregada doméstica, ela já tinha uma imagem distorcida sobre ela, que ela não se achava pertencente, digna de nada. Todas as vezes que eu falava para ela, poxa, vó, vou comprar um carrão ou vou fazer não sei o quê, ela ria de mim. Mas porque a identidade dela era tão pequena, que ela não conseguia ver outras coisas. E aí tem ontem eu estava dando o conteúdo lá do que é coach, né? E aí tem uma parte de Platão que está num livro dele que é assim, eles estavam todos virados dentro de uma caverna, virado para a parede, então eles só conseguiam ver as sombras deles nas paredes quando a luz da terra, a luz batia na caverna. E um deles conseguiu sair e viu todas as cores do mundo. Viu o sol, viu o mar, viu as estrelas e voltou para contar para aqueles que estavam virados para a caverna, que estavam presos lá. E quando ele falou sobre isso, eles não conseguiam entender, porque não estava nem no olhar deles. Então você só consegue entender aquilo que está dentro de você, aquilo que você já viu, aquilo que você já conheceu. Então, como os nossos pais hoje, eles não têm consciência, quando a gente fala, vai para o método CIS, não sei se aconteceu com vocês, mas acontece muito comigo. Vai para o método CIS, é maravilhoso. Minha mãe fala, meu, eu não vou mexer com isso. Ela fala, e eu também falava, meu, eu tenho tanto problema emocional que se eu entrar nesse lugar, eu vou ter um piripaque. Porque ela não tem Mudar consciência. dói também, né? Hã? Mudar dói, né? Mas ela não tem consciência do que eu estou falando. Então, ela não Uhum. consegue nem tentar experimentar. Ô, Então, Ana, eu, fala. eu acho que a gente, no fundo, a gente sabe o que a gente é, entende? Um pai que não é um bom pai, ele tem ciência que ele é um péssimo pai. A mãe que não é uma boa mãe, ela tem ciência que ela não é uma boa mãe, porque ela consegue ver outras mães sendo diferente delas. E ela tem consciência que se ela for, ela vai ter que reconhecer, ela vai ter que assumir, ela vai ter que admitir. E isso dói, isso machuca, dá trabalho, né? Então a É, pessoa acha melhor deixar assim, porque sempre foi assim. eu acredito, Andressa, que eles até saibam, conhece, Uhum. mas não têm a profunda consciência de que eles não precisam carregar isso. Não tem, não, isso não tem mesmo. E Então, nem dos efeitos que isso causa na vida dos filhos, né? vou te dar o exemplo da minha mãe de novo. Minha mãe nunca falou quem era meu pai. Minha avó faleceu, estava toda a família sentada na mesa. E aí começou essa história, porque meu tio também não sabia muito bem quem era o pai dele, que fugiu, tal, não sei o quê, enfim. Ela fala: Meu, você é muito mimada, você não precisa ter pai. Eu também não tive. Então, a questão não é nem o pai para mim, o pai, a pessoa, preciso de um pai. A questão para mim é a verdade. Eu sou muito focada na verdade. Então, quando ela não me conta a verdade, eu fico com um buraco dentro de mim. Ela não consegue associar. E durante muito tempo falou, meu, você não vê o que é importante para mim. E é isso, ela não vê, ela eu desisti, porque ela não vê a importância, ela não tem consciência de quanto isso é importante para mim. Porque por mais que ela não teve um pai, o da minha avó tem uma história de que ele saiu, ele era músico, ele saiu e morreu no meio do caminho.
No meu caso, eu não tenho nem a história. Então era um buraco. Só que ela não. É muito louco, meu. Ela não tem consciência do resultado desse buraco na minha vida a vida inteira. Porque ela acha que eu sou mimada, porque eu sou mimada, né? Estudei em escola particular, minha avó sempre me deu tudo, meu tio, Deus sempre me deu tudo. Eu sempre fui muito mimada. Aí minha mãe não foi tão mimada quanto eu. Então ela acha que o fato de eu ter tudo que uma criança precise, ter muito amor da família, eu precisar saber quem é meu pai, não tem importância, é frescura. Entende? Eles sabem, mas eles não têm uma total consciência do resultado disso. E aí Sim. fica desafiador, né? Mas a gente que tem, cabe a gente amar e encher esse buraco de amor e respeitar e, enfim, todas essas coisas. Quer E falar, tem Bela? gente, eu quero, porque nem sempre é uma repetição de padrão assim, sabe, gente? Porque eu conheço pessoa que é uma mãe maravilhosa, mas ela não quer voltar naquele lugar. Ela não repetiu um padrão. Então, isso não acaba, né? Tem pessoas que não repetem esse padrão, não teve esse amor de mãe, não teve esse amor de pai, sofreu muito, mas ela não quer voltar, mas ela é uma mãe maravilhosa. Porque o forte impacto emocional fez ela não repetir aquilo que magoou tanto ela. Então tem dessas duas, só para olhar o teu outro olhar, entendeu, Andressa? Porque nem sempre é assim. Ela, às vezes, ela não sabe nem do sentimento dela, mas foi tão forte para ela que ela não repetiu. Foi tão forte para ela que ela repetiu o padrão, entendeu? Eu acho que na maior parte das vezes a gente repete o padrão. E aí, quando você tem essa consciência, você faz diferente justamente para não repetir, né? Para ser diferente, para quebrar Para essa quebrar aquilo ali, tradição. porque é uma dor, né? Então Sim. vou fazer diferente. E cai muito nessa questão aqui do orgulho. Eu vou mostrar para todo mundo, beleza, não tive, mas eu vou fazer para todo mundo ver que eu Eu fiz, vou. Perfeito. entendeu? Eu fui ofendida, eu fui humilhada, eu fui ignorada, Eu e fui agora eu ignorada, vou fazer diferente. eu vou fazer diferente. E aí, Cara, esses assuntos é muito complexo, né, gente? É um negócio que, olha que interessante, né? Eu falava assim, eu não vou casar, mas eu vou ser mãe. Com o pai que vai ser, não me interessa. Olha isso. A dor tão grande da separação da minha mãe e do meu pai, de ver que, assim, todo mundo do meu redor, do meu ecossistema, era todo mundo com pai e mãe. E eu lá, esperando tia para ir pra escola, indo sozinha para ir pra escola, e olha aí. dependendo de outras pessoas, porque eu não tinha nem minha mãe nem meu pai, eu não via minha mãe. Eu não via minha mãe quando chegava, eu não via minha mãe quando chegava, quando saía do trabalho. Eu tive, é o que a Ana falou, tive muito amor da minha avó, dos meus avós, tanto por parte de mãe e por parte de pai. Graças a Deus que eles moravam na mesma vila, né? Os meus avós, por parte de mãe, na casa 3 e do pai, casa 6. Tive muito amor, tive muito carinho por eles. Meu avô, por parte de pai, já era mais de mãe, né? Meu avô, que ele é vivo até hoje, tem 96 anos. Bichinho é aquele cara que aquele ali fica. Mas agradeço muito, porque da onde eu vim, eu poderia ter me desvirtuado se ele não tivesse tido uma. Hoje eu entendo isso, mas eu tinha muita revolta. E mesmo assim, eu falo pra você, Andressa, da onde eu vim, do subúrbio do Rio de Janeiro, de um lugar que tinha morro, né? A gente vivia com gente que tava ali na boca de fogo, que é comunidade, tá? E a gente não ter ido para esse lugar, eu e a minha irmã, com tudo que a gente tinha ali, o poder na nossa mão, nós não fomos, né? Então a gente não quis, a gente sempre quis fazer diferente. Por isso que eu te dou esse grande exemplo, entendeu? Que quando eu fiz tem uma ferramenta dentro do coach que a gente faz, que é repetição de padrão. Quando eu olhei, eu não repito tantos padrões do meu pai, dos meus pais. Por isso que eu tô te dizendo isso também, porque eu sou assim. Eu tenho muitas dores, eu tenho muito orgulho, eu tenho muita coisa que eu preciso tirar. O que a Ana estava falando em relação a, às vezes a pessoa fez com o outro. Por exemplo, fez, a Ana é minha amiga, tô dando exemplo.
o senso de justiça é tão grande em mim que se alguém faz alguma coisa pra Ana que eu, né, eu já fico louca. O senso de injustiça, cara, grita em mim. Comparação, não suporto. Olha o orgulho, você tá entendendo? O negócio é profundo, gente. A nossa Parece que mente. não, né? A gente está só defendendo alguém, mas na verdade a gente está. Não é não. É. Deus, é E muito. tudo bem a gente estar ali do lado de quem a gente ama, mas a gente precisa confortar e não gerar esse gatilho de botar fogo. Hoje eu entendo isso, hoje não, na verdade me calou agora quando a Ana falou. Eu preciso dar amor para acalmar aquela pessoa. Bom Entendeu? demais essas trocas, viu, meninas? Ai, muito. Porque eu achava que eu repetia muito padrão, principalmente do meu pai, mas na verdade eu tenho o mesmo perfil com meu pai, né? Então meu pai já é. E eu expliquei isso pra minha irmã esses dias, sabe, gente? Não fica. Antes eu carregava muito essa coisa do meu pai maltratar um pouco mais a minha irmã e tal, assim. E eu falava assim, cara, é... me caiu essa ficha esses dias, eu comecei a falar, maninha, esse é o perfil dele. Ele não é só assim com você. Sabe, eu comecei a dar direcionamentos. É muito interessante, gente. Quando você começa a entender, viver o processo. Te dá a clareza de você se ajudar e ajudar as pessoas que você ama também. Até porque você acaba dando um novo significado para as coisas, né? Eu tento não repetir os padrões do meu pai e da minha mãe, mas eu sinto que eu cometo tantos erros tentando não repetir o padrão deles que eu não posso dizer que é pior, mas eu acho que é melhor do que repetir o padrão deles. Mas eu acabo errando do mesmo jeito, porque a gente percebe aquilo que a gente não quer ser, que foi o que você falou da consciência. A gente sabe, aquilo ali eu não quero ser assim. E aí a gente comete muitos erros tentando sair daquilo ali, tentando não repetir aquele padrão. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Até ter essa consciência, né, que era isso. Bom, se eu puder dar uma dica para vocês, façam inteligência financeira. Quem tem muita Eu vou coisa, fazer. pai e mãe, é um curso muito profundo, que trabalha muito essa crença de pai e mãe, porque e é o que te bloqueia financeiramente, tá? Se seus resultados financeiros não estão do jeito que você gostaria, é porque tem coisa aí com pai e mãe que você precisa rever, liberar, perceber, trazer a consciência, porque às vezes nem tá na consciência ainda, por isso que você não consegue ressignificar. Nossa, nem fala. Eu já comprei o meu, né? Você sabe. Então já tô preparada para o dia 1, 2 e 3. Muito. Tá bom, meus amores? Bora? Beijo, amei. Tava com saudade de vir aqui falar com vocês. Beijo, fica com Deus. Obrigada pela Beijo, parceria. Andressa, Débora, Ju. Beijo. Amanhã. Beijo. Beijo, meus amores. Tchau. Boa praia, maravilhosa. Gente, Vou olha aguardar. isso. Olha Ela tá lá isso. na Costa